Quando Jesus morreu na cruz, mortos saíram dos túmulos. Não é metáfora, não é parábola, é literal. Eles saíram dos sepulcros, entraram em Jerusalém e apareceram para muitas pessoas. E a Bíblia nunca mais fala sobre eles. Bem-vindo ao Pergaminho Oculto. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lê de novo. Devagar. Abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos foram ressuscitados. Saíram dos sepulcros. Entraram em Jerusalém. Apareceram a muitas pessoas. Isso é um dos eventos mais perturbadores registrados na Bíblia. E quase ninguém fala sobre isso. Então hoje, a gente vai investigar. O que realmente aconteceu naquele dia? Quem eram esses mortos? Por que eles ressuscitaram? E para onde eles foram depois? Primeira pergunta. O que aconteceu quando Jesus morreu? Mateus descreve uma sequência de eventos sobrenaturais. Primeiro, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era um símbolo da separação entre Deus e a humanidade. E ele se rasgou sozinho, de cima para baixo, no momento exato em que Jesus morreu. Segundo, houve um terremoto. Não foi um tremor pequeno. Foi forte o suficiente para partir pedras. Terceiro, sepulcros se abriram. Túmulos se fenderam. Tampas de pedra rolaram. E mortos que estavam lá dentro ressuscitaram. Isso não foi coincidência. Foi uma reação cósmica à morte do Filho de Deus. Como se a criação inteira estivesse respondendo ao que acabara de acontecer. Segunda pergunta. Quem eram esses santos que ressuscitaram? O texto diz: muitos corpos de santos que dormiam. Santos não eram pessoas comuns. Eram pessoas consideradas santas, justas, fiéis a Deus. Mas quem exatamente? A Bíblia não diz. Poderiam ser profetas do Antigo Testamento? Patriarcas como Abraão, Isaque, Jacó? Pessoas justas que haviam morrido recentemente em Jerusalém? Não sabemos. E isso torna o mistério ainda mais profundo. Porque a Bíblia não dá nomes, não dá números. Só diz: muitos. Quantos são muitos? São 10? São 50? Ou 100? Realmente não sabemos. Terceira pergunta. Por que só Mateus menciona isso? Esse é um dos pontos mais estranhos. Marcos não menciona. Lucas não menciona. João não menciona. Só Mateus. Por quê? Se mortos literalmente saíram de túmulos e andaram pelas ruas de Jerusalém, isso não deveria ser um dos eventos mais chocantes já registrados? Por que os outros evangelistas não falaram sobre isso? Existem algumas teorias. Teoria 1. Os outros evangelistas focaram em aspectos diferentes da crucificação. Cada evangelista tinha um público e um propósito. Mateus escrevia para judeus, então ele enfatizou sinais sobrenaturais e cumprimento de profecias. Teoria 2. O evento foi suprimido. Talvez tenha sido tão perturbador, tão impossível de explicar, que as autoridades religiosas e romanas tentaram abafar. E os outros evangelistas, escrevendo depois, podem ter evitado mencionar por segurança ou por falta de testemunhas confiáveis. Teoria 3. Mateus usou linguagem apocalíptica. Alguns estudiosos sugerem que Mateus estava usando o simbolismo judaico, não relatando um evento literal. Mas o problema é que o texto não parece simbólico. Ele descreve eventos concretos: terremoto, pedras partidas, sepulcros abertos, pessoas entrando na cidade. Não soa como metáfora. Quarta pergunta. Como eram esses mortos ressuscitados? Aqui a coisa fica ainda mais estranha. Eles saíram dos túmulos. Mas como? Eram zumbis cambaleantes, com corpos em decomposição? Ou eram corpos restaurados, glorificados, como o de Jesus após a ressurreição? A Bíblia não descreve, mas diz que eles apareceram a muitos. E isso sugere que eram reconhecíveis. Se fossem apenas espíritos ou visões, por que o texto diria corpos de santos? Corpo implica substância física, e o fato de terem
aparecido a muitos, sugere que foram vistos, talvez até tocados por várias pessoas. Imagine a cena. Você está em Jerusalém. Jesus acabou de morrer. Houve um terremoto. E, de repente, você vê seu avô morto há 10 anos caminhando pela rua. Ou um profeta que morreu décadas atrás. O que você faria? E se isso está te fazendo imaginar o caos que deve ter sido, deixa nos comentários. Jerusalém entrou em pânico. Quinta pergunta. O que eles fizeram em Jerusalém? O texto diz que eles apareceram a muitos, mas não diz o que fizeram. Eles falaram? Testemunharam sobre Jesus? Apenas andaram pelas ruas em silêncio? Não sabemos. O texto é frustrante na falta de detalhes, mas pensa no impacto. Se dezenas ou centenas de pessoas mortas voltaram à vida no mesmo dia em que Jesus morreu, isso deveria ter causado um choque absoluto. Deveria ter sido notícia em todo o Império Romano, mas não foi. Ou foi, e foi silenciado. Sexta pergunta. Eles morreram de novo, ou subiram ao céu? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. O texto não diz. Eles simplesmente aparecem, e depois desaparecem da narrativa. Existem 3 possibilidades. Possibilidade 1. Eles morreram de novo. Ressuscitaram temporariamente. Testemunharam a morte e ressurreição de Jesus, e depois voltaram a morrer. Como Lázaro, que Jesus ressuscitou, mas que eventualmente morreu novamente. Possibilidade 2. Eles subiram ao céu com Jesus. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu. Talvez esses santos tenham subido com ele. Eles seriam as primícias mencionadas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Possibilidade 3. Eles continuaram vivendo. Talvez tenham ressuscitado com corpos imortais, como Jesus, e simplesmente foram embora. Vivendo em algum lugar desconhecido, esperando o retorno de Cristo. Soa absurdo, mas não mais absurdo do que mortos saindo de túmulos. Sétima pergunta. Por que nenhum historiador da época registrou isso? Se mortos literalmente caminharam pelas ruas de Jerusalém, por que Flávio Josefo, o historiador judeu que escreveu detalhadamente sobre esse período, não menciona? Por que os historiadores romanos não registraram? Existem algumas explicações. Explicação 1. Foi abafado. Autoridades religiosas e políticas tinham interesse em suprimir qualquer evento sobrenatural ligado a Jesus. Explicação 2. Foi interpretado como alucinação coletiva ou histeria. Em meio ao caos da crucificação, ao terremoto, à escuridão que cobriu a terra, talvez as pessoas tenham visto coisas e não houve consenso sobre o que realmente aconteceu. Explicação 3. Aconteceu, mas foi limitado. Talvez o evento tenha sido mais localizado do que parece. Talvez apenas algumas pessoas tenham visto, e o relato não se espalhou amplamente. Explicação 4. Mateus está usando linguagem apocalíptica. Ele não estava descrevendo algo literal, mas sim usando simbolismo para comunicar a magnitude espiritual da morte de Jesus. Mas, de novo, o texto não parece simbólico. Oitava pergunta. Isso realmente aconteceu? Essa é a pergunta final, e a resposta depende de como você lê a Bíblia. Se você acredita que a Bíblia é historicamente confiável, então sim, isso aconteceu. Mortos ressuscitaram, saíram de túmulos, apareceram em Jerusalém. Mas se você lê a Bíblia buscando apenas o que pode ser verificado externamente, então esse evento é um dos maiores mistérios sem resposta. Porque não há nenhuma evidência fora do Evangelho de Mateus. Nenhuma. E isso é perturbador. Porque ou foi o evento mais suprimido da história, ou foi algo que Mateus registrou de uma forma que os outros evangelistas não consideraram necessário repetir. Então, voltando à pergunta inicial, o que aconteceu quando Jesus morreu? A resposta honesta é: não sabemos completamente. Sabemos que algo sobrenatural aconteceu. O véu se rasgou. A terra tremeu, pedras se partiram. E de alguma forma, mortos saíram de túmulos. Mas o que exatamente aconteceu com esses mortos? Onde eles foram?
E por que a história deles desaparece tão rapidamente, continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. E talvez isso seja proposital. Porque a Bíblia não foi escrita para responder todas as nossas perguntas. Ela foi escrita para nos fazer pensar, para nos fazer buscar, para nos lembrar que existem coisas além da nossa compreensão. E a ressurreição dos santos no dia da morte de Jesus é exatamente isso. Um mistério que nos força a confrontar o sobrenatural. Se isso te fez repensar a morte de Jesus, deixa nos comentários. Nunca tinha ouvido falar disso. E se você quer continuar descobrindo mistérios bíblicos ocultos, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque no próximo vídeo eu vou falar sobre Lilith, a suposta primeira esposa de Adão que foi apagada da Bíblia. Ela realmente existiu? De onde veio essa lenda? Ah, e se você ainda não viu os vídeos sobre Adão, Caim e os Nefilins, eu deixo os links aqui em cima. Porque todos esses mistérios estão conectados de formas que você não imagina. Pergaminho oculto, revelando o que estava escrito, mas nunca foi visto.